Muito bem, agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, vamos cumprimentar o pessoal que está curtindo aí na nossa live também, né? Nossos amigos aí e podem assisti-la depois mais tarde também, né? Mas antes tem um aviso importante para dar aqui, vai ter aqui em Quatro Pontos também, pessoal do colégio, né? Colégio Estadual Quatro Pontos, nesse sábado, venha para o Arraiá dos Lanches, Arraiá de Lanches do Terceirão de Quatro Pontos, encomende seu pé de moleque, com chocolate preto e branco, chocolate ao leite, leite condensado também, né? Encomendando assim, encomendando 4 ganha descontos, ok? Olha, tem churros também, e 10 a 15 unidades e a bons preços também. Vai ser aqui no pátio da Rádio Tropical, hoje Arraiá do Terceirão, o Arraiá dos Lanches do Terceirão, de Quatro Pontos, das 10h30 até as 12h30. Arraiá de Lanches, promoção do Terceirão, Colégio Estadual, Quatro Pontos. E olha, hoje a gente vai entrevistar a dona Cecília Hilda Miller, mais conhecida como a Hilda Miller, né? Quem não conhece a dona Hilda Miller, grande pioneira aqui de Quatro Pontos, né? Ela vai contar um pouco da sua história hoje. E olha, eu vou tirar a máscara, que fica um pouco melhor para a gente falar, né? Um pouco melhor para a gente conversar. Já fui vacinada as 2 vezes, e a dona Hilda também já foi vacinada as 2 vezes. Então dá para a gente... Tem o distanciamento aqui, dá quase 2 metros. A dona Hilda está falando que ela, inclusive, já teve o corona, já pegou o corona, já tinha a dengue também há poucos dias, né? Então, passou uns dias meio difíceis aí, a dona Hilda, mas já está bem recuperada, né, Hilda? Hilda, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Pode falar um pouco mais alto, dona Hilda, porque o microfone é... Tudo isso, bem. Isso, bem pertinho. Dona Hilda, nosso bom dia, então, mais uma vez. Bom dia. Desejando aí uma boa conversa, um bate-papo bem informal, né? Obrigada, vamos ver se sai. Vamos contar um pouco da sua história. Dona Hilda Miller, a senhora veio de que lugar do Rio Grande do Sul? Morava onde lá no Rio Grande do Sul? Era município de Cerro Largo e morávamos na linha São Francisco. Linha São Francisco. Que ano que a senhora nasceu? 37. No ano de 1930, portanto, 82 anos. 83 já. Já vou fazer vai 4 fazer de agora. novembro agora. Vai fazer 94. 83 anos, então, de uma longa vivência. Dona Hilda, o que vocês faziam lá no Rio Grande, né? Que tipo de música vocês ouviam antes de vir aqui para o Paraná? Que rádio que vocês ouviam lá no Rio Grande, por exemplo? Era a Rádio de São Paulo. Uma rádio de São Paulo? Rádio Nacional, Rádio Tupi. Sim. E Zé tinha muita Bétio. cantoria, sempre tinha os artistas lá que cantavam e tinha também música completa e tudo. Eles vinham cantar ao vivo lá, né? Modo de viola, tudo, violeiro, tudo. sertanejo. Sim, Né? era muito bom. E as rádios Mas geralmente era de noite. à noite, até porque o meu pai faleceu durante a noite, ele era novo. E quando ele ia dormir, quando ele foi dormir, ele me falou, Hilda, não tem rádio hoje de noite, não tem gente que canta. Eu falei, pai, não tem, porque era meio chuvisquento, daí não pegava. sempre chiava tudo. Muito chiado, né? Eram as rádios de São Paulo. E as do Rio Grande, a Gaúcha, a Guaíba, vocês ouviam também? Isso era difícil, mais gente, difícil. porque a paulista era mais fácil, ouvido. era mais legal, assim, limpa, né? Pegava melhor. Muito bem. E a senhora estudou lá no Rio Grande? Lá eu fui na aula 5 anos. 5 anos. Era professor simples, assim, né? Mais que uma turma numa mesma sala, né? Era uma escola só, né? Era 4 turmas. 4 turmas, Primeira, segunda, terceira e quarta série. E daí eu fiquei 1 ano em casa e daí meu pai me internou em Cerro Largo, tinha freiras. Eles tinham aperto novo, aquele que elas começaram a dar aula, né? Um colégio, assim. E eu fui, o pai me internou, fiquei lá mesmo, de noite e tudo, né? Estudando lá no colégio. Mas eu não me di muito bem lá. Era a mesma coisa, não ficou quase muito que tempo. não tinha estudado. Daí eu fiquei doente. Eu não me di com a comida que elas faziam, não, era muito fraca. E nós tínhamos a vovó na casa, né? Ela fazia comida muito boa e tudo que a gente era acostumado. Eu fiquei doente, eu fiquei fraca. Saudade, de repente. Quando eu voltei em casa, a minha avó logo falou para o meu pai, nós morávamos juntos, né? Essa não vai mais para esse colégio, pode esquecer. E o pai tinha deixado a cama, a gente tinha que levar tudo lá, né? A cama e tudo lá para ir lá de novo, né? E daí, não, a avó não deixou. Aí eu fiquei mais 1 ano em casa, daí a minha tia me levou junto para Bagé, nas freiras. Foi de novo para o colégio. Para um colégio, Mas daí lá, nós estudamos das 6 às 11 da noite lá, e de dia a gente me botaram na frente, assim,
para Atender. ajudar a freira, né, receber o pessoal e tudo assim, né? Na recepção. Aí ficamos um ano lá, depois eu voltei em casa, mas aí minha mãe já estava grávida de novo, daí eu fiquei em casa, daí não fui mais. Eu tinha 15 anos, formei 15 anos no colégio daí. Muito bem, estamos conversando com a dona Hilda Miller, Cecília Hilda Miller. E a senhora, depois, com que idade a senhora casou lá no Rio Grande? 19 anos. Com 19 anos. Casamos dia 15 de janeiro e dia 23 saímos de mudança para o Paraná. Dia 23 de janeiro de 57. Quantos meses depois de casados vieram para o Paraná? Então, Poucos naquele dias. mesmo mês, de 15 a 23. 7 dias? 8 dias. Sim. Depois de 8 dias já veio para o Paraná. No Paraná. E isso estava planejado? A senhora estava Não, planejando? eles já tinham construído, a mãe e meu noivo, então eles já tinham vindo para 2 irmãos, já iniciaram a Vieram construção lá. Porque a mãe não quis mais ficar lá, porque meu pai faleceu com 43 anos. E a minha irmã mais nova nasceu 3 semanas depois que o pai tinha falecido. Aí sua mãe veio junto. E pra nós cá. morava desse lado da rua e do outro lado era o cemitério. Perto e a do mãe não cemitério. aguentou isso. É. E daí ela quis vir para o Paraná. Ela tinha 3 irmãos morando aqui. Já tinha 2 irmãos. Aqui em 2 irmãos. 2 irmãos. Sim. Bem, depois de casado, então casou com o senhor Bruno Miller. Bruno, quem não lembra, né, desse Bruno saudoso, né, Bruno Miller. Sim. Aí vieram para 4 Pontos, morar em 2 irmãos. Trabalhava com quem, 2 irmãos? No polícia nós abrimos, porque nós tinha comércio também no Rio Grande. A gente era vocês acostumado. tinham comércio no Rio Grande? Sim. Naquela vila lá onde vocês moravam, tinha então comércio São lá no Rio Grande do Francisco Sul. nós tinha, Isso. Muito bem. Hilda, quantos filhos a senhora tem? 4. 4 filhos. 2 filhas e 2 filhos. A Nilce é a mais Nilce, velha, o Hélio, o Roberto e a Luciane. Luciane, que é a Tita, todo mundo conhece A como a Tita, né? A Isso, Tita. tá certo. Muito bem, obrigado então. Hilda, mas e vieram depois de 2 irmãos, ficaram quantos anos lá? 7 para depois anos. 7 anos, daí vieram para 4 Pontos. É que daí deu um rolo com meu irmão lá em 4 Pontos, né? Lá em Daí 2 irmãos. o Bruno não quis mais ficar assim de sócio e a mãe também estava de acordo. Ela tinha terra e tudo, né? Sim. E daí nós fomos vir para 4 Pontos pelo Anschau, que iniciou a cerealista. Joãozinho. O Joãozinho, era conhecido como Joãozinho. Ele iniciou a cerealista, né? E ele conhecia a gente, né? Ele era muito amigo do meu pai, porque nós tínhamos o polícia em São Francisco e ele em Linha Santa Catarina. Já era conhecido de lá, então. Tudo conhecido. Que legal. E o Bruno também, ele trabalhou no armazém deles um tempo lá. Já era conhecido. Aí vieram para 4 Pontos, morar daí aqui. ele veio chamar nós para vir trabalhar para 4 Pontos. Cerealista Toledo, na época, né? Era Toledo, Cerealista Toledo. E daí trabalhando, e formaram vocês foram só trabalhar ou já entraram como sócios? Não, nós entramos como sócio, porque nós tínhamos... Como sócio. Até eu sempre falo, nós tínhamos um capitalzinho já, assim, Sim, né? sim. Já tinha constituído um pequeno capital e entraram como sócio da Sim. Cerealista Toledo. É. Isso no ano aí de 1963. 64. Bem no ano da Revolução. Em 1º de maio de 64, eu iniciei a trabalhar já na cerealista, mas nós não tinha moradia. O seu coisa, ele vinha me buscar de manhã em 2 irmãos e de noite me levava para casa. Então, 30 dias foi assim. Depois eles arrumaram onde hoje é a farmácia do Herminho, ali tinha uma moradia, né? Nós fomos morar ali, bem na frente da cerealista. Eles moravam ali, né? Ah. Muito bem. Ano de 1964, tem aí a lembrança do tempo que os militares, né, tomaram conta do Brasil, né, governos tudo militares. Uma revolução, coisa rara. Assim, a Revolução, né, de 64. Hum. E a senhora sentiu assim que houve dificuldades naquele tempo ou não? Ou foi bom aquele regime militar? Não, para nós trabalhar nós não tinha dificuldade. Não tinha ali. problema. Pode ser que os gerentes e coisa tinham um pouco de dificuldade, mas nós talvez. que trabalhamos assim no parcão e tudo, não para nós não tinha nada assim. Não mudou nada, né? Dona Hilda, 4 filhos, morando em 4 Pontes, né? Depois teve os filhos todos nasceram aqui ou já em 2 irmãos? A Nilce nasceu em Toledo, fomos para o hospital. Toledo. O doutor Campagnolo, ele vinha um dia por semana trabalhar na nossa casa, em 2 irmãos. Era conhecido. Porque era difícil, o pessoal não Ir pra tinha Toledo. carro e tudo, né?
E ele vinha sempre, toda quinta-feira ele vinha trabalhar lá. Ó, que legal. É, Que consultório lá na então, casa daí mesmo. eu nasci, a Nilce nasceu lá no Hospital do Campanholo. E Hospital do depois o Campanholo. Hélio já nasceu em 2 irmãos mesmo. Tinha a mãe, tinha uma amiga que era enfermeira parteira. lá no Rio Grande, ela veio morar com a mãe. Ela era parteira e tudo, A né? senhora lembra o nome dela? É, Não lembro. o sobrenome era Schneider, agora o primeiro nome não lembro. Não sei se era Catarina ou o quê. Ela já há muitos anos, ela Sim. já era idade também quando ela veio. É, e assim, Bom, foi, né? depois a cerealista Toledo, né? Aham. Ela teve umas mudanças, passou como cerealista Quatro Pontes. Aí É, vocês e daí, continuaram como sócios também. sim, como sócios. Assim, Eram né? sócios. Uhum. Aí o seu Bruno também trabalhava Sempre, na nós os cerealista dois. Quatro Pontes. Os sim. dois. Ele se tinha que servir para tudo, né? Se tinha serviço de caminhão, ou quem era o Selvino Theobald, que era assim o puxador das coisas, Puxava né? os porcos e tudo, É, né? sim. Mas se tinha serviço por fora, ele tinha que ajudar, senão estava na loja também. Na loja da cerealista. É, O que tinha para vender naquele tempo na loja? Como é que era o comércio naquele tempo? era tudo, tinha de tudo. E o pior era que tinha que pesar tudo, né? Não era que nem hoje vem um pacote de farinha, de açúcar, de sagu e de coisa, tudo tudo a na granel. balança. É, tudo a granel. Tudo a granel, tinha que fazer o pacotinho E comprava pesar. tudo também. O pessoal trazia manteiga, trazia ovos, trazia de tudo. Ah, comprava os produtos da colônia. Tudo comprava e nós Frango. tinha assim, tipo farmácia lá, tinha medicamento Remédios. tanto, e tinha para suínos e coisa também, remédio. Veterinário, Não produtos era muito veterinários. fácil trabalhar lá, tinha que saber de tudo, né? O pessoal vinha e falava, eu quero isso, isso. Naquele tempo chamavam de cerealista, também chamavam de empório, né? Antes É, disso, né? E sim. nesses empórios tinha praticamente de tudo, né? É, nós tudo. Comprava prego, Em Toledo que ferramentas. tinha esse empório grande também, às vezes, assim, que nem nós, nem 2 irmãos. Daí, quando faltava alguma coisa, a gente ia lá fazer as Buscava compras. lá, né? Uhum. Muito bem. Roupas, por exemplo, roupa feita assim, pronta, quase não existia. Era tudo Muito pouquinho, mas tecido, tinha. né? Tinha um guarda-roupa, assim, uma coisa camisa lá que meio onde tinha social. um pouquinho. É, E os tecidos vinha aquelas tudo peças, em né? metro, em metro. Vendia. Uhum. Aí a maioria do pessoal do interior da colônia comprava uma peça inteira e aí todos os filhos tinham a camisa igual. Igual, mas era o riscado, né? O riscado. Sim. Então, xadrez. E se nós já comprava em 2 irmãos, quando nós tinha lá no Rio Grande, a loja lá, o bolicho, o pai tinha um cara que vinha, ele morava em Santa Rosa, mas era de Santa Catarina a fábrica, né? Que fazia o riscado e essas coisas, spring para o interior. O brim, assim. Nós comprava muito desse. O brim vendia bem, né? É, muito E a bem. maioria das mulheres, né, costuravam naquele tempo. A Mesmo maioria. costurava, não. E daí a minha mãe era costureira. Porque antes de casar, ela estava 2 anos numa mulher que era costureira e aprendeu, né? Então, só que calça ela não gostava de costurar, mas ela tinha que chegar também assim, camisa, vestido e blusa e tudo que é roupa, né? Com certeza. É. Muito bem. E a senhora lembra, assim, mais ou menos do dinheiro que a gente usava naquele tempo? Que tipo de dinheiro era no início da década de 60? Era o cruzeiro? No início sim, mas depois já mudou, né? Mais tarde entrou o Cruzeiro Novo. Sim. E bem mais tarde entrou o Cruzado Novo, o Cruzado, Real, né? O Real, E que é ainda hoje, né? Em 95 acho que entrou o Real, né? Então. E que temos ainda hoje, né? Muito bem, dona Hilda Miller e seu Bruno Miller, inclusive ele foi presidente do clube, né? Mas ele sempre acompanhava estava todas as envolvido, coisas do futebol. envolvido. Daí eles faziam as candidatas, né? Ele tinha que, junto com elas, nos outros pais, vender números e tudo, né? Escolhiam as rainhas, né? As clube, rainhas. Né? Uhum. A senhora lembra de algumas que foram rainha naquele tempo? Olha, uma era do Petzold. Do Petzold, filho não do sei do Petzold? qual é. Uhum. Olha, e da... Eu Bom. acho que uma foi da professora Majolo. Miriam. Ela tinha a idade da Nilce, né? Ela era... Sim. Muito bem. E os bailes daquele tempo eram bem divertidos, né? Bem divertido, sim. Grandes Só bailes, que eu né? sempre estava meio chocada lá, porque não tomava cerveja. O Bruno então tomava cerveja com a companhia dele. Mas era bom sempre, os bailinhos. A música, a senhora lembra, né, que bandas que vinham tocar pra cá? Olha, Tipo de banda que... a mais já era aquela de Rondon, como é que chamava? Aquela que... As monta... Até hoje ainda tem os músicos Zíngaros. por aí. Não.
Banda Chama, os Vikings. Os Vikings. Os Vikings é do Walter Basso, né? Então, esses eram os principais. É. E daí vinha do Rio Grande, uma turma que mais tocava em alemão também. As bandas lá do Rio Grande, Santa Catarina, né? Tucunduvas, Atuais. É, porque depois que nós os Montanari, né? Saímos da Cerealista, nós tinha hotel, né? Ah, é? Vocês tiveram hotel. É, daí nós tinha a turma sempre na janta. Pousavam assim, lá, né? E jantavam lá também. Vou falar um pouco do hotel, né? O hotel foi construído por quem? Esse hotel que hoje é o prédio onde é que está a empresa aí do Hélio. Ele não conseguiu terminar, era do velho Kuhn. Do velho Kuhn. Do pai do Silvestre. Seu Otto Kuhn. E ele sempre falava que ele gastou 3 colônias de terra e ele não tinha terminado. Ela faltou os tacos assim para fazer o piso, né? Piso. E quando nós saímos da Cerealista, daí ele veio oferecer se nós ia pôr nós tinha 3 anos livre de aluguel, né? Então daí vocês colocaram o piso e... nós colocamos daí. Daí vocês assumiram. Mas depois o Bruno ficou doente, ele tinha 2 vezes pulmonia. Uma vez até eu achei que não ia voltar, mas não tinha mais voz nem nada. E daí nós desfizemos do hotel, né? Problema de pulmão. É. E ali nesse hotel, a senhora lembra de alguma história assim que marcou bastante ou não? Não, a maior que ele era do Xera. Um deles era o marido da Nilsen, né? Que morreu. O Xerinha. É, o Xerinha. Mas eles entre irmãos chegavam a brigar de tardezinha, eles vinham lá tomar uma cerveja, um caipira e coisa. E um deu um tiro para acertar o outro, mas ele só acertou a parede. Não sei se hoje não tem um buraquinho lá. Errou por gosto, né? Tá certo. Assim. E o pessoal jogava bastante baralho, né? Muito baralho, sempre. E nós tínhamos uma mesa de sinuca, daquelas grandonas. Sinuca, eu lembro, né? Eles chamavam de pontinho, que eles jogavam lá. Vinha a piazada de Rondon, que estavam estudando lá e coisa. Sábado e domingo, a mesa era deles. Eles queriam jogar aquele sinuca lá. Bolinha, Com certeza, né? A sinuca era bastante praticada naquele tempo, né? Tinha o restaurante também, a churrascaria, né? Sim, era tudo junto no hotel. Churrascaria. Assim, muito. Que eu falei antes, o Roberto era o churrasqueiro. Esse coitado sofreu lá, porque tinha muito calor, churrasco sempre, né? E calor, né? Com certeza. E o que mais que a senhora lembra, assim, daqueles tempos aí de 4 pontos? Daí lá o que a gente fazia bastante para a comunidade, então, né? Sempre era cuca. Misturado. Então, eu falei, acho que ninguém fez tanta cuca na vida como nós fizemos lá. Porque até de Rondon, uma vez vieram chamar nós fazer cuca e tudo, nós fizemos tudo. E daí as mulheres, assim, acho que era do apostolado, queriam fazer uma feira para catar um pouco de dinheiro, né? Daí, numa sexta de tarde, nós começamos, fizemos lá umas 20, 30 cuca. E a feira, elas tinham feito onde é a farmácia do Herminho ali. E quando era de noite, elas apareceram, tinha só mais umas 3 cucas e a feira era para sábado. Já acabou antes. Acabou antes da feira. Até a Crias sempre colaborou. Ela abriu de novo e vendeu farinha e açúcar e coisa para nós. E fizemos mais cuca durante a noite para a feira daí. Feira da mas cuca. Foi muito gostoso. A gente sempre tinha... O nosso horário sempre era... Eu tinha minha prima, ela hoje mora em 2 irmãos. Ela era Wilhelms, né? Wilhelms. E daí eles moraram 14 anos aqui. Nós saía às 3h30, 4 horas lá no Claudino e ele não dava chave para nós entrar no pavilhão. Ele ia junto, ligar a luz e fazer o fogo no forno já. E daí nós já começávamos a amassar cuca, porque no tempo depois que tinha festa, sempre nós tínhamos que fazer na base de umas 200 cucas sempre. Porque não tinha padaria por aqui. O que não era comido lá era vendido já. O pessoal levava para casa, né? Sim. Faziam um leilão das cucas, né? E a senhora era então a festeira das festas, sempre ajudava. Daí eu estava hoje de manhã contando para essa Tocrinha, era ali. Daí, quando tinha ainda o galpão velho, lá, antes de construir, né? E daí eles faziam, antes da missa de manhã, as mulheres lá faziam um sanduíche e cachorro quente e lanche para as crianças, né? Porque tinha muita gente que as crianças não almoçavam depois, né?
E daí eles me botaram eu lá na caixa, né? Tinha uma caixinha lá para comprar. Daí quando o Petinho era pequeno, acho que tinha uns 30 dias, e o Godofredo Sulzbach era o presidente. Aí ele veio e disse, Hilda, o teu serviço, né? Tem que assumir essa caixa lá naquela cozinha. Eu falei, não, eu tenho um neném pequeno, agora eu não posso ir. Não, mas e quando tu trabalha, o que faz? Falei, não, eu tenho empregada, mas em domingo elas não ficam, né? E falei, a senhora arruma outra. Aí passou 3, 4 dias, ele apareceu. Eu não achei ninguém, e nem que eu tenha que arrumar alguém para cuidar do neném, mas você tem que assumir o caixa. Cuidar do caixa da cozinha. Dos lanches lá. Muito bem. E esse acabava só de tarde, quando começava o leilão depois, porque sempre tinha os leilão, né? Mas falando das festas da igreja, a festa da igreja católica, por exemplo, que era a maior, né? Sim. O que tinha tudo numa festa de 4 pontos? Tinha os Kerp, né? Festa de Kerp, que é inclusive agora, dia 15 de agosto, a gente comemora Nossa Senhora da Glória. Essa festa era no agosto, porque o Petro nasceu 22 de julho. Isso, e era daí em pequeno. agosto era aquela festa que eu não queria ir daí, né? O que tinha tudo numa festa? Vamos lembrar das festas de antigamente. Geralmente vinha uma banda, né, tocar, né, tinha música. E depois eles construíam, por exemplo, uma bocha lá fora. Tinha uma bocha. Tinha de pescaria. Tinha como é que chamava lá, o porquinho da Índia também? As criançadas podiam pescar, né? Gostavam pescaria, de verdade. Né? Famosa pescaria. E o seu Kotz, ele era depois como é que leiloeiro. Leiloeiro, Fazia os leilões, né? Então, quando começava isso, então eu podia fechar a minha caixa lá. Daí ia lá para o leilão já tudo, né? Todo mundo ia lá para o leilão da festa da padroeira e tal, né? Quem é que era o padre naquela época, quando vocês vieram morar para cá? O primeiro era o Baumeister, o padre Aloysio Baumeister. Isso. Sim. E presidente, a senhora falou que foi o seu Godofredo Sulzbach, naquela época. Primeiro, logo, era um professor que tinha lá. Seu nome, acho que era um Rauber, mas ele não estava muito tempo lá, daí ele saiu depois. Tinha outros professores daí. Professor Rauber, verdade. Ele lecionava aqui. E o que mais que a senhora lembra aí de 4 pontos do comércio? Vamos falar do comércio de 4 pontos, já que vocês eram do comércio. Quais os comércios que havia aí na década de 60, por exemplo? A senhora lembra? Pois já tinha o Krieger, né? Krieger. Primeiro, antes, quando nós estávamos em Dois Irmãos ainda, era o velho Vogt que tinha. Exatamente, seu Vogt. Era o Vogt. Outro eu não conhecia aqui em 4 pontos daí. Mas depois tinha vários, abriu uns polichinhos por aí, mas era tudo fraco, né? O principal era o Krieger e a cerealista, né? O Krieger também vendia assim, não existia supermercado que nem hoje, era tudo no balcão, vendia tudo no balcão. Era ali onde era a rodoviária, atrás eles tinham lá, até ela antes contou ainda, eu lembro bem certinho, aí eles só tinham de alimentos assim, né? Não era. Exato, assim, tinha uma relojoaria ali também, né, que era a rodoviária, sim. Né? Posto de gasolina já existia? Existia Silvino? O Silvino, Silvino Hoffmann. Silvino Hoffmann. Tinha posto de gasolina. E era aqui, inclusive, aqui nesse espaço aqui na esquina aqui da rodoviária, né? Sim. Tinha o posto, tinha uma oficina aqui assim, né? E muito bem, lembranças, né? Sim, da década de 60. E Dois Irmãos, o que tinha lá em Dois Irmãos naquele tempo já? Não tinha um posto de gasolina também, né? Hoje não tem. Tinha 2 postos. 2 postos de gasolina? 2 postinhos de gasolina eles fizeram lá. Um na esquina de baixo, que vai para a igreja, e o outro era lá mais de cima. para cima. E depois hoje não tem tudo. Dois Irmãos era forte. E vou falar um pouco dos corais, que a senhora participava bastante de coral, né? O coral da igreja, né? Eu estava falando, lá logo me chamaram porque tinha uns quantos alemães, os Scherer e tudo era nossa gente lá de onde nós viemos. Eles conheciam a gente, né? E eu, desde os 15 anos, eu participava de coral lá, porque meu avô era o dirigente, né? Eu até uma vez desisti e ele tinha assim o costume, quem faltou 2 vezes no ensaio, ele era eliminado. E daí, quando eu voltei do colégio, eu tinha minha tia mais nova, ela quando tinha que fazer um solo de um canto, né, era ela que fazia. E daí era antes da Páscoa. Daí fui no coral lá, e daí o vô falou, tu sabe cantar
Era um canto de Páscoa mesmo, então o grupo entrava depois, né? Sim. Eu falei, eu sei, a minha tia não estava aí, ela tinha viajado. Tá, daí eu cantei, tá? Quando voltamos, era o coral, né? Quando voltamos a escada para baixo, as minhas amigas falaram, hoje o Rauba tinha que puxar de novo, puxar o saco dela para cantar. Nós também podíamos cantar. Fui para casa chorando, falei para a mãe, chega, não vou mais. Passou 2 semanas, o vô veio, me pegou na colinha assim, ele disse, Hila, se tu não vai mais cantar, tu vai ver o que vai acontecer. Tá certo. Tem aqui um recado da Zaira Ancha, está dizendo o seguinte, bom dia, Afonso. O Roque e eu, né, estávamos comentando sobre essa imagem, né, da escultura que foi esculpida. Não temos certeza, mas achamos que foi o Edio Stray. Ele era escultor e na época ele morava em Quatro Pontes, olha só. Já é falecido, né, seu Edio, que era músico, inclusive, né? Mas, pelo que eu sabia, a esposa dele mora em Marechal, a dona Nair, acho que é, né? Nair Miller. Nair Miller. Ela é Miller também. É parente? Não, eles eram evangélicos. Ela não trabalhou aqui na Cerealista, claro, exatamente. Era minha colega. Então, achamos o escultor aí. Então... o Edio Stray, meu grande amigo Edio Stray, grande músico, escultor, um dos maiores escultores do Paraná. Sim. Inclusive no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, no Palácio do Governo, na entrada tem uma estátua do semeador. Estátua do semeador, esculpida pelo artista Edio Stray. Sim, ele que era meu grande amigo também, né? Então, a gente agradece o pessoal participando aqui, a dona... Nair é o nome da esposa dele. Isso, a Nair, né, que era a esposa do Edio Stray, né, e ela trabalhava aqui, então faz sentido. Sim, e o Stray e o Edio, eles moravam aqui, então chegaram a morar aqui? Eles Acho que moravam não. em Marechal. Já moravam em Rondão, né? Ela falou que ela não tem 100% de certeza, mas ela acha que a esposa era a Nair Miller, confere, né? Sim. Trabalhava na época na Cerealista Quatro Pontes. Isso. A Hilda deve lembrar muito bem a entrevistada dessa época, né? Olha só que legal, né? Então tá aí o pessoal participando. Ela tinha mais uma irmã, a Nelsie Miller, também trabalhou, era irmã dela. Ela até faleceu bem cedo, ela tinha 2 crianças, parece que ela faleceu, ela madrinha do Hélio. Então tá aí, achamos não é 100%, mas quase 100% que é o Edio Stray. Tá aqui, inclusive está aqui a estátua, né? Então. Nossa Senhora da Glória, esculpida, né, para entregar para o padre Aloísio, quando ele assumiu em 55 a paróquia de Quatro Pontes. Então, provavelmente, ele não deixou nenhum registro na imagem, né? Ele não deixou nome, nada. Geralmente deixa nome e data, né? Da escultura, mas não tem, né? Não tem nada escrito atrás da imagem, né? Vamos ver se tem mais recados por aqui. Participações de ouvintes, né? Pioneiros em destaque. Mauri Jung mandando aqui também, né? Lindo ouvir essas histórias. Parabéns, Rádio Tropical. Tinha boliche também nessas festas. Bolão? Tinha bolão também, no chão mesmo, né? No chão. É verdade, Mauri Jung está lembrando aqui, né? Sim. A Clarice Langer, lá de Dois Irmãos, a esposa do Quinha, está dizendo, era muito lindo de ouvir essas nossas amigas, né? A Hilda, parabéns, dona Hilda. Tá aí, pessoal, Dois Irmãos comentando aqui também. Já era né? amigas lá, né? Da Gosfeia Lang, tudo era conhecido, nosso lado do Rio Grande já. Olha até só. Um irmão dela era padrinho da Toélio. Ele já é falecido, ele foi para o Mato Grosso depois. A Clarice, que é a esposa do Quinho, né? O Quinho. Do Quinho, Quinho Lang, Então tá aí, o pessoal Dois Irmãos também participando aqui, como é legal, né? O pessoal acompanhando essas entrevistas. Dona Hilda, algo mais que a senhora gostaria de lembrar? Jogo de baralho, pessoal, assim, quais são os principais jogos que o pessoal jogava naquele tempo? Os mesmos de hoje ou mudou um pouco o baralho de um tempo para cá? Alguns mudaram, mas o principal era o canastra. Canastra, que tem né? hoje que mais ainda, pratica, né? Hoje hein? tem vários tipos de canastra que eles jogam, né? Mas naquela época era aquele simples, que já veio do Rio Grande, a gente já sabia. Canastra simples, né? Canastra de 7. Sim. E baralho, bolão, eram os principais divertimentos. Não tinha televisão, né? Nós tínhamos a primeira TV em 70, né? Quando tinha Copa do Mundo. Copa do Mundo, A Copa do Mundo de 70. E lotava, o pessoal lá vinha... Meu Deus, o boteco lá lotava. Na época que nós tínhamos hotel, foi isso, que daí ele... E quando a senhora veio para Quatro Pontos, o hotel do Beno Schmidt, aqui em cima ainda de madeira existia? Ainda. Ele depois comprou de nós. E depois nós pegamos de volta de novo.
Eles entraram lá um tempo e também não deu certo com eles, não sei o que. Ela ficou... Ela tinha se a perdido. esposa do Beno Schmidt, né? Daí eles tocavam até um tempo, né? Sim. Depois vocês pegaram de volta de novo. Nós Olha pegamos só. de volta de novo. Que legal. Tá, então, os comentários da dona Hilda Miller. Cecília, a maioria não sabe que tem o primeiro nome Cecília. Todos chamam a dona Hilda, né? Não sabe por que aconteceu? A mãe tinha só uma irmã, né? E morava na mesma casa onde eu nasci, né? E daí, ela que quis, ela era Cecília. Põe o nome de Cecília nela. Em homenagem. Ela queria. Então, a mãe falou assim. E daí, depois, nós temos duas Cecília aqui na casa. E daí, eles passaram a chamar Hilda. Cecília Hilda Miller. Passou a ser chamada como Hilda e até hoje ainda, né? O pessoal conhece como a dona Hilda. Sim. A Hilda Miller já vacinada as 2 vezes, já teve a dengue há poucos dias também, né? Agora está tudo beleza, né? Tudo tranquilo, certo. Tudo certo de novo. Andando com a sua moto triciclo, né? A elétrica, né? Ajuda bastante. Porque minhas pernas estão meio condenadas. Ajuda bastante nas caminhadas, no alto dos seus 83, já vai para 84 anos, né? E lembrando as coisas do passado, né? Como é bom relembrar. Dona Hilda, algo mais que a senhora teria assim para contar nessa nossa entrevista que eu não perguntei? Eu acho que o principal foi assim, né? Teria mais coisas assim, mas que a gente nem lembra mais direito, assim, mas a gente sempre foi feliz ali em Quatro Pontos, não tinha... Perdemos a avó, o avô, eles vieram morar, o avô veio em maio e em setembro ele já faleceu. De noite ele ainda fez um balaio cheio de rama de mandioca para plantar. No outro dia de madrugada ele morreu. Caramba! E daí a vovó ainda viveu acho que 3 ou 4 anos. Em 64 que nós fomos para Quatro Pontas, ela faleceu. A senhora lembra alguma coisa do antigo ginásio Padre Montoya, do grupo escolar, algumas coisas, alguns professores... naquele tempo? Olha, era sim, quando começou o ginásio ali em cima, né? Isso. Inclusive nós temos uma... Você já foi nesse ginásio? A Nilce e o Hélio foram nesse ginásio, que era o ginásio Padre Montoya. Inclusive nós temos uma notícia aqui, né, do falecimento do Arsênio Becker, que era o primeiro diretor do colégio. Esse Becker nunca mais apareceu. Ele está em Brasília. Quando ele saiu daqui, ele fez concurso no Ministério da Educação, lá em Brasília, no MEC. E ele trabalhou lá. Inclusive, vou ler aqui um comentário, fazer uma homenagem ao seu Arsênio Becker, né? Também que passou por Quatro Pontos como diretor do colégio, né? Sim. E aqui eu recebi aqui um comentário da irmã dele, a Jacinta Becker, que diz o seguinte: hoje devo dizer graças à vida que meu irmão Arsênio Canísio Becker trilhou aqui na Terra, pois agora já se encontra com Deus, né? Levou sempre uma vida simples, honesta. Foi quase um padre. Ele faltou 1 ano para ele ser padre, né? Ele era seminarista e depois se dedicou à vida de professor, né? Aqui em Quatro Pontos, no ginásio Padre Montoya, de Quatro Pontos. Sim. Depois foi para Brasília e trabalhou 32 anos no MEC, no Ministério da Educação e Cultura. E ainda, por muitas vezes, né, estava fazendo cursos, até hoje ainda ele estudava. Era um estudioso, muito inteligente, estudioso, dedicado aos estudos, né? E casou com Irene, e tiveram 2 filhos. A Irene, se não me engano, era peruana, era lá do Peru, né? E se conheceram em Brasília e casou e tiveram dois filhos, 2 noras e 1 neto. E hoje, né, então ele faleceu, aliás, ontem, né? Ele tinha problema sério dos rins, né? Fazia hemodiálise, né? Inclusive ele chegou a comprar uma máquina de hemodiálise para fazer em casa, né? Para não precisar toda hora estar se deslocando, né? Mas não deu certo, né? Então, nossa homenagem aqui ao Arsênio Canísio Becker, né, que foi o primeiro diretor do ginásio Padre Montoya. E a maioria de nós, né, o pessoal que tem a idade de 70 até 70 anos de hoje estudaram lá, né? A maioria que tinha feito só o primário antigamente voltou a estudar de novo depois, né, no ginásio Padre Montoya. Então, nossa homenagem à família Becker, ao Arsênio, né? Tem pouca gente aí, né, da família Becker. Por aqui a maioria... A senhora mulher Ostrida era dos Becker. Exatamente, a Dalira. A Dalira e... Beatriz. Do Petzold, a Beatriz também, né? Então, o Rock era casado com a Beatriz também, era Maria da Beatriz, né? Então, nossa homenagem a toda a família, né? Que estão nos ouvindo aí, que tem alguma ligação com o Arsênio Canísio Becker, né? Que nos deixou. Também já devia ter idade. 82 anos, 83 anos, né? Isso. Muito bem, Hilda.
Muito obrigado. Suas considerações finais. O que a senhora gostaria de falar? É estranho, me chamaram, mas foi o prefeito. Boa noite, porque às vezes ele vem depois das 6 lá jogar um canastra e ainda. A senhora ainda joga canastra? Assim. É. Agora comecei de novo, um tempo eu não podia jogar, quando eu tinha a primeira dengue, depois o corona e coisa rara. Tem que ficar isolado. Mas agora a Nilce me leva, às vezes eu vou comer o carinho de tarde lá, e daí a gente joga um pouquinho. Daí, passar o tempo. Tá aí, mas joga por dinheiro ou é só para passar o tempo? Não, por dinheiro. Joga por dinheiro, mas não muito, né? Só um pouquinho. 5 pila, 10 pila. Tá certo. Depende da turma. Para passar o tempo. Hilda, assim? muito obrigado para a senhora ter vindo aqui, ouvindo o nosso convite, né? Conversei ontem, encontrei com o Hélio, né? Ontem, né? Eu falei, Hélio, eu preciso falar contigo, eu quero entrevistar a tua mãe. Inclusive foi indicado pelo João, né? Prefeito João. Um dia falou, por que tu não entrevista a Hilda? Ela tem muita história para contar também, né? Então, obrigado. Eu falei para ele que eu ia contar também, porque ele trabalhou um tempinho. Ah, é verdade. Assim, o João lá era tipo Eu falei, eu vou falar que vocês roubaram bala, chocolate. Tá aí, João, tá vendo? Piazada, né? Tempo piazada. Mas o João, realmente o João lá começou lá na cerealista com o Piá ainda, né? Sim, Piá era. Levava as compras e tal, né? Do Theobald, que ele, né? Eles trabalhavam juntos lá. A senhora lembra quem tudo trabalhava na cerealista naquele tempo? O seu Theobald, a senhora já falou, né? Silvino Theobald, o Renato. O Renato O Renato Leubet. Fala mais perto do microfone, dona Hilda. Eu ainda para falar ali. Tá bom, eu já queria desistir. O Silvino, o Renato, o Rudinho, a mim. O Silvino, ele era só do caminhão sempre, né? Os fretes e tudo trazia, né? Tinha que buscar muita farinha e açúcar, essas coisas tudo de saco vinha, né? Tudo sacado. A gente tinha que pesar tudo, né? Isso. Sim, e daí tinha um irmão, o Léo era o nome dele, mas o sobrenome que era irmão da mulher do Theobald. Ela vive ainda, ele faleceu. Eles moram lá onde ele tem a negócio dos carros lá do lado de baixo lá. Ela tá de cama sempre já. Ela tem uma filha morando com ela. E o Theobald. Ele. Como é que era o nome? Acho que era Rock. Acho que o Rock Theobald. Isso. Rock. Trabalhou também ali. Sim, ele cuidava da granja dos porcos ali. Ah, o Chiqueirão. Comprava um porco e ficava lá no Chiqueirão. Sim, é verdade, eles moravam na chácara lá. Isso. Sim, e daí de mulherada tinha as do Klein, tinha duas que trabalharam. E uma que era costureira, que mora ali de frente onde era o hotel ali. Como ela é falecida também, ele era marceneiro e coisa arada. Uma filha deles trabalhava na loja no meu tempo. E volta e meia trocava, né? Uma outra parava, entrava outros de novo. Sim, sim. Mas a gente sempre tinha meio preferência, porque faz uns 2 meses ou 3, eu estava lá no boteco de tarde, fui lá, sentei lá na frente. Aí um cara sentou um pouco ali na frente, assim. Ele me olhou assim, de repente ele falou, você não é a Hilda? Falei, acho que sou ainda. Meu Deus, ele falou, eu não lembrava mais de você, mas eu tinha 8, 9 anos, a minha mãe nos morava em Flor da Serra, a mãe fazia um bilhetinho, 5 metros de riscado, 5 metros de brim e não sei o quê, mas espere lá para a Hilda, disse que ela falava. Porque a Hilda que mexia mais com as roupas. Não, é que a gente era mais conhecida das coisas que precisava, as outras meninas mais novas, para eles tinham que pedir, né? Eu quero isso. E a gente já sabia, né? E daí a gente tinha muita amizade com o povo, nossa. E até agora, esses dias, eu fui no instituto, ali tinha uma senhora lá cortando o cabelo. Daí, quando ela parou assim, daí ela começou a conversar comigo. Daí eu falei, meu Deus, eu não conheço a senhora. Tu não me conhece? Ela falou, tu não lembra da cerealista? Falei, sim, eu lembro, coisa nada. Eu sou a mãe dos... como é que é o sobrenome agora? Um era sócio ali da coisa. Não, esse que tem ali a... negócio de tinta e coisa ali na esquina, a loja. Era a mãe dele, ali de São José. Mas eu não conhecia, mas ela também está com 80 anos, né? O tempo passa, né? Muito bem. Tá aí então, dona Hilda. Pois. Havia naquele tempo, tinha sorveteria também, né?
Essa que falou. Zaira. A Zaira, eles abriram sorveteria na época. E a ali. sorveteria também, eu lembro, né? Da Zaira, bar do Tio Rock, né? Sim. Era Tio Roque, depois quando entrou outro era O Lange. o par, daí era o par dos, como é que chamavam eles? Não lembro mais. O Lentz. O Lentz. O Lentz. Isso. Com certeza. Hilda, nosso muito obrigado pela sua vinda, por ter aceitado, acatado o nosso convite, né? Nada Vindo não. participar aqui. Até foi fácil, eu me imaginei. Achou que era mais difícil? Então, vamos mandar um alô, vamos convidar aí os pioneiros, né? Não precisa ter medo, pode vir aqui, é tranquilo, né? Sabe das coisas, mas Entregando aqui, né, dona Hilda. depois a gente esquece. Vamos mostrar para os ouvintes lá na câmera o pequeno troféu feito pelo Odair, né? Oda Sérgio, né? Então tá aí, parabéns ao Oda, né, por ter feito. Isso é o mapa de 4 pontos, né? Isso. É, mapa de 4 pontos, em estilo enxaimel. É uma pequena lembrança da Rádio Tropical, né? A dona Hilda Miller, né? Tá bom. Então, parabéns por ter sido uma das pioneiras do município e que Deus abençoe. Obrigada. Muito bem, conversamos assim então com a dona Hilda Miller. Obrigado pela companhia, veio aqui conversar com a gente te agradece, né? O carinho.